Olá, uma boa tarde a todos. A paz do Senhor aos amados irmãos. Amém. Bom, irmão, o tema de hoje que nós vamos falar é a estratégia de Satanás. Todos os homens da terra, os governadores, poderosos da terra, a organização, todos eles sabem, tanto os pastores da teologia, todos eles sabia que Deus mandaria sábios no fim desse tempo que nós estamos vivendo. No fim dos tempos, Deus disse que mandaria seus sábios. Então é por isso que eles cuidaram em manipular as Escrituras, manipular as pessoas, para levar as pessoas a ficarem contra, a pensar que os inimigos são os que estão do outro lado, os verdadeiros cristãos. Vocês têm que se despertar para isso, irmão. Eles sabiam. Então eles cuidaram com as reuniões das religiões, dos poderosos, a organização maçônica, junto com papas, religião, tudo junto e misturado. Eles fizeram a reunião. Então tudo ensaiado. Então hoje eu encontro aí no Facebook, nas redes sociais, pessoas dizendo assim: não confie no homem. Os pastores também da teologia ensinaram isto às ovelhas. Irmão, eu quero aqui deixar bem claro para vocês. A Bíblia diz: não confie no homem. A Bíblia também diz: não confie nos reis, nos presidentes, nos príncipes da terra. Mas a questão é que muitas pessoas não entendem o que lê e nem o que diz. Irmãos, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês, tá? Vocês podem ir lá e conferir, tá? Diz assim: não confie no homem como o seu braço forte, botar a mão no fogo por causa deste homem. Preste bem atenção, tá, irmão? Então a Bíblia diz: não confie no homem como seu braço direito, como o braço forte. É isso que a Bíblia quer dizer. Que nós não devemos confiar no homem como o braço forte, no lugar de Deus. Que este homem não vai mais trair você, que este homem não vai mais, fazer coisas mal com você. É isso que a Bíblia quer dizer. Não confie no homem desse jeito, achar que ele não vai fazer nada de mal, que não vai mais pecar, que não vai mais cometer erro. É nessa forma, irmão, tá? É nessa forma que a Bíblia quer dizer. Aí eu pergunto para vocês: peraí, se não é para eu confiar no homem, como é que fica a nossa história na terra? De pessoas confiando, ouvindo a homem dentro da igreja, ouvindo o homem dentro da igreja, ouvindo homens aqui fora no mundo. Como é que fica isso? Se não é para confiar no homem, irmão, tá? Se não é para confiar no homem, então que todos fiquem dentro de casa, se isolados, trabalhem, mas não confiem no homem. Veja o que esses homens cometem. Se não é para confiar no homem, então nós devemos só confiar nas mulheres. É verdade ou não é? Se não é para confiar no homem, irmão, então nós não devíamos confiar em ninguém na terra, nem nos pastores, nem nos governadores, assim. A Bíblia diz, irmão, que não é para confiar no homem como seu braço forte. É isso, somente isso. Mas o apóstolo Paulo confiou naquelas pessoas que estavam ali na igreja. Está aqui escrito, irmão, está aqui, que eu vou mostrar para vocês. O apóstolo Paulo diz assim: eu confio em vós. Por que Paulo confiava naquelas pessoas? Porque Paulo via com seus próprios olhos as obras das pessoas que estavam firmes na palavra de Deus. Estavam firmes. Então, irmão, nós devemos confiar em algum irmão, em alguém? Claro que nós devemos.
mas não como braço forte. Eu confio na pessoa enquanto eu vejo ela pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho. Enquanto eu não ver essa pessoa pecar tanto fisicamente e como também em palavras. Enquanto eu não ver essa pessoa defamar a Bíblia, contradizer a Bíblia, não acrescentar na Bíblia, eu confiarei nessa pessoa, mas não como de botar a mão no fogo, tá? Então, não confiar no homem significa isso. Você confiar no homem como se fosse o seu próprio Deus, né? Que os outros faziam isso no passado. A nação fazia isso no passado. Confiava no homem como se fosse o próprio Deus. E hoje é chamado de deuses, conhecido como deuses. E as pessoas confiaram mais nos homens, achando que o rei do Egito era Deus, era deuses. Mas Deus diz que não tema este homem, que eles não são deuses, são apenas homens. E a Bíblia diz, irmão, que não existe deuses, não existe deuses. Os homens foi que inventaram essa coisa de doutrina, de trindade, que existe 3 deuses separados. Essa coisa vem da doutrina da maçonaria, das religiões, de dizer que existe trindade, 3 deuses separados. Não, irmão. Existe 3 que dão testemunho lá no céu. E eu creio assim, que existe 3 no céu que dá testemunho. É a palavra, o Espírito Santo e Deus. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. Eu creio nesses 3. Mas quem inventou, irmão, essa doutrina de trindade, 3 pessoas separadas, foi as religiões. Por isso que você vê aí os filmes representando aí os deuses, né? 3 deuses, para que as pessoas acreditem que existem deuses. São filmes globais, são filmes de maçonaria. Você veja que desses filmes, todos os filmes de impérios romanos, de religiões, de filmes, outros filmes aí de guerra, de cristão, do passado, os soldados que matavam pessoas, inocente morria. Você vê os símbolos, você vê vários símbolos da maçonaria, que pertencem aos impérios, governos da terra. Tá, irmão? Eu estava, irmão, em Aracaju, tempos atrás eu estava em Aracaju, e de repente nós estávamos ali debatendo a palavra, né? Humildemente, conversando. Debater é conversar o assunto, Então, eu comecei a revelar as coisas da Bíblia para esse religioso, e o outro era espírita, né? Misturado espírita com católico, com religião. Então, eu estava ali falando a palavra de Deus. Você sabe o que um idoso falou para mim, um idoso, né, religioso? Ele falou assim: a Bíblia diz que não é para confiar no homem. Então veja aí, irmão, veja o que acontece. Para o diabo interromper a palavra de Deus, então ele está usando isto. Não confie no homem. Então o que vai acontecer é aquilo diante do trono de Jesus. Eu mandei meus profetas, eu mandei meus servos, mas vocês não quiseram ouvir. Aí está o mistério de todos vocês que não estão confiando pela palavra que vem da Bíblia, dos meus irmãos verdadeiros que estão pregando o verdadeiro evangelho, mistérios que nunca foram revelados para vocês. Então eu já estou vendo aí quando eu falei para ele, irmãos, expliquei o que aquele texto quer dizer para não confiar no homem, ele ficou calado. E ele falou que eu era mais sábio do que o outro irmão, né? Que tinha um amigo meu, irmão, que estava do lado. Aí o Platão disse assim: tá vendo, Roberto é mais sábio que você, né? Mas só que ele é que diz, sabe, irmão? Eu não posso abrir a minha boca e dizer eu sou mais sábio do que todos. Não, de maneira nenhuma. Isto é orgulho. De eu chegar a dizer que sou mais sábio do que o irmão. Isso é orgulho. Se eu tiver de me orgulhar da minha sabedoria, eu me orgulho, eu tenho glória somente em Deus. Eu vou me gloriar em Deus e não na humanidade, tá?
Então, irmão, ele ficou calado na hora quando eu expliquei o que quer dizer lá, não confie no homem, tá? Então é isso que vai acontecer. Então tem muitos ímpios, joios, políticos, presidentes, né? Esses homens, pastores da teologia, muitos deles, dizendo para vocês não confiar no homem. E eu recebo muito, e eu vejo muitas mensagens lá no meu Facebook. Não confie no homem, só confie em Deus. É aí que vocês vão receber um não de Jesus Cristo. Apartai de mim, maldito, para o fogo eterno. Que eu mandei profetas, mandei pastores, mandei meus servos e vocês não quiseram acreditar. Por quê? Por quê? Porque vocês disseram que não é para confiar no homem. Mas eu, José Roberto, confio naqueles que pregam o verdadeiro evangelho segundo as Escrituras. Eu confio nesse até o fim, enquanto eu ver que as obras deles são boas, que está pregando o verdadeiro evangelho, a justiça e o juízo. Eu seguirei ele até o fim, esses meus irmãos, porque Deus vai separar e juntar os verdadeiros cristãos, não esses que vocês estão vendo aí. Esses falsos cristãos que vocês estão vendo aí, falando o tempo todo de pobre, de família, de... Irmão, está triste. Não se prega mais Cristo. Estão falando mais de criaturas. Esses são os cristãos dos impérios romanos, do Egito. Eu confesso para vocês, irmão, que o Brasil está parecendo o Egito, misturado com Babilônia, Sodoma e Gomorra. E todos os cristãos se acovardaram. Então vamos aqui, irmão, entender, tá? Vamos entender aqui o que diz aqui, olha só. Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Tessalonicenses 2, versículo 19. Vamos entender, tá? Olha só, irmão. E com todo o engano de injustiça ao que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. É por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para dar crédito a mentiras, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deram-se crédito, né? Deram-se com a justiça. Vamos aqui meditar, tá, irmão? Preste bem atenção. Então preste bem atenção aqui, irmão, que eu vou falar para vocês. Deus já mandou e deu ordem, já liberou os espíritos do erro. E esse espírito do erro, chamado anticristo, que vem das trevas, espírito dos erros, eles virão enganar mentes, entrar na mente e dominar. Daqueles que preferiram ouvir mais os seus líderes, os pastores da teologia e o mundo, os homens do mundo. Filosofia, teologia, maçonaria, religiosa, as religiões. Então Deus disse que vai permitir com que esses espíritos do erro dominem a sua mente, porque você deu crédito à injustiça. Porque falar para não ser perfeito, falar que não existe igreja verdadeira, isso é uma injustiça. Isso é uma injustiça. Dizer que não é para nós ir atrás da perfeição, isso é uma justiça do pastor Antônio Júnior. E Deus vai deixar que o espírito dos erros, dos anticristos, que é os anjos caídos, domina a mente dessas pessoas que não quiseram ouvir os meus irmãos que estão alertando. Não quiseram ouvir o que eu estou alertando das Escrituras. Deus vai permitir. Entende, irmão? Entende o que isso aqui quer dizer? E depois eu vou trazer para vocês, irmão, o mistério. Que espírito do erro é esse que Deus disse que ia enviar à terra? Muitos pastores da teologia estão calados. Não explica
não explica para vocês que espírito do erro são esses. Estão calados. Ele sabe da verdade? Sabe. Ele sabe da verdade. Mas não é permitido dizer, porque já se venderam para a morte. Muitos pastores da teologia, eles vão preferir mais a morte do que a verdade. E não é à toa que vocês estão vendo eles pervertendo o Evangelho, abandonando a justiça de Deus, o juízo, para pregar injustiça para as pessoas. Pregando injustiça para as pessoas. Que não existe igreja verdadeira, não existe pessoas santas, ninguém pode ser perfeito, não sejam perfeitos, eu não sou perfeito. Isso é uma injustiça. E vocês estão caindo no golpe. Deus vai açoitar, Deus vai eliminar mais árvores que estão defamando a palavra de Deus. Deus vai eliminar. Lá na frente você vai ver mais pessoas, pastores evangélicos, tanto cantores do mundo como governadores, morrerem. Lá na frente vocês verão. Escuta só aqui, irmão, olha só. No versículo 16, tá? Tessalonicenses 2, versículo 16. Vamos ver aqui, olha só. Vamos ler aqui, irmão, o versículo 14, tá? Para o que também vos chamou, mediante nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardais as tradições que vós foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Glória a Deus, aleluia. Tá? Glória a Deus, aleluia. Amém. Então você veja aqui, irmão. A minha tradição não é a dos homens. A minha tradição não é dos meus pais antigos, de adorar ídolo, de adorar Maria, de adorar São Jorge, A minha tradição não são esses ensinamentos, esse caminho abominável para Deus. A minha tradição é somente a Bíblia, as epístolas dos apóstolos. E a Bíblia diz que tem que ter boas obras, a palavra de Deus. E aqueles que têm a boa obra de Deus, que mostra a boa obra, é aqueles que pregam segundo as Escrituras, que fala do fim dos tempos, do Apocalipse, que alerta seus irmãos. Mas esse que vocês estão vendo aí, falando só de coisa boa, são os falsos cristãos, que se acovardaram para os impérios deste mundo, para as religiões se acovardaram, para os impérios do mundo, por causa da lei do medo. A mesma lei que aplicaram para Daniel, os presidentes, o rei é o presidente, é o rei que comanda o povo, comanda a cidade. Então esse rei Dário botou um decreto para que aqueles que orassem seriam mortos. Mas Daniel não obedeceu esse presidente Dário, esse rei Dário. Ele não obedeceu. Ele continuou orando. Você veja que por causa desses decretos dos reinos da terra, de presidente, de leis da terra, faz com que as pessoas se afastem de Deus. É violação à lei de Deus. E é nesse exato momento, nesse fim dos tempos, que eles estão fazendo isso. Estão proibindo a palavra de Deus e vocês não estão percebendo. Irmãos, eles não vão fazer como fez no passado, para que vocês percebam assim diretamente. Mas eles estão proibindo os verdadeiros de pregar de forma quem só percebe são aqueles que são sábios, estão atentos a tudo. Então a primeira coisa que eles estão proibindo de nós pregar
para os católicos, para espíritas, para os ímpios, para o joio, para tudo. A primeira coisa que eles estão fazendo para proibir é o que você já viu, e eu já preguei sobre isso. Que religião não se discute, não fale mal de pastor, não pode, aquele que fala mal do pastor não agrada a Deus, e é assim que eles estão fazendo para proibir de o povo verdadeiro do Senhor, adoradores, pregar. Mas não são vocês que vai proibir de nós revelar todo o mistério que está aqui. Não são vocês poderosos da ordem mundial que vai proibir os meus irmãos verdadeiros de pregar isso aqui. Porque nós obedecemos a Deus. Nós obedecemos a lei de Deus. Eu temo a Deus e não aos homens. Antes é obedecer a Deus do que aos homens. Então não são vocês que vão calar os meus irmãos verdadeiros. Não são vocês. Porque Deus vai fazer diferença entre as leis da terra e a lei dele. E a lei de Deus. Então eu quero dizer para vocês, todos os irmãos verdadeiros do Senhor, e aqueles que estão caídos, que estão do outro lado. Vocês estão sendo enganados pelos seus próprios líderes. Tá? Então você veja aqui, irmão, que eu vou trazer para vocês esse mistério aqui, tá? Eu vou trazer para vocês o mistério do espírito do erro. Porque essa mesma coisa aqui que Deus fez de enviar o espírito do erro está aqui no Velho Testamento, tá? Daqui a pouco eu vou lá. Beleza. Então, meus irmãos, eu vou trazer depois para você que aqui diz, né, que Deus vai enviar o espírito do erro. E esse espírito não vem lá do alto, tá, irmão? Não vem lá de cima. Eu vou revelar esse segredo aqui, porque o que Deus vai fazer aqui nesse fim dos tempos é o mesmo que Ele fez lá no Velho Testamento. E muitos pastores, teólogos, nenhum pastor revela para vocês isto aqui, esse segredo. Quem é o espírito do erro? Que espírito do erro é esse que Deus vai enviar à terra? Porque esses pastores da teologia, se venderam para a morte. Mas eu vou revelar para vocês, tá, irmão? Então, irmãos, eu estou aqui revelando para vocês todo o mistério. Então as pessoas estão acreditando mais nos homens, nos ímpios, nas religiões, estão juntos e misturados. Todos estão aí se misturando. Isto aqui é vida e espírito. Todos aqueles que pregam o que está aqui, somente o que diz a Santa Escritura, são esses que eu vou confiar e vou seguir com eles até o fim. Porque Deus diz que vai separar uma terça parte da terra do povo verdadeiros que se tornarão fortes. Para vocês, esse povo de Deus serão fracos. Mas Jesus disse, eu sei que tem poucas forças. Né? Deus está falando com nós. Deus está falando com nós que somos poucos, mas nós somos mais que vencedores. Já do outro lado, os cristãos, do outro lado, misturados com religiões, com política, se misturando com tudo. Para vocês, nós somos os fracos, porque somos poucos. Então tem muitos aí se gloriando, né? Tem muitos se gloriando. Nós juntos nós venceremos o mundo. Nós juntos seremos mais que vencedores. Deus está no comando. Até quando vocês se tornarão sábios? Até quando? As pessoas da terra nunca, desde quando a voz de vocês for a voz da política? Desde quando? Desde que eu nasci, a voz da população, da multidão, nunca foi a voz dos presidentes, nunca. A saúde nunca mudou, só pobreza, desemprego, fome.
E a voz do povo nunca foi a voz da política. Como nós já estamos no fim dos tempos, eles agora vão trabalhar diferente para poder ganhar muitas vidas para ser sacrificada para o diabo, para que essas pessoas não se convertam. Então agora eles vão ouvir as pessoas, a multidão. Vai fazer o que as pessoas querem. Não vou aqui falar tudo que a multidão quer, mas eles vão realizar os desejos dessas pessoas para poder ganhar os próprios escolhidos e ganhar as pessoas para que elas não se convertam ao verdadeiro caminho que é esta aqui, a Bíblia Sagrada. Então vão tudo agora crer nas opiniões, nas razões, nas sabedorias da maçonaria, dos governos dessa terra. Então eles vão ganhar as pessoas através de milagres, de prodígios e também de palavras. Vão agradar vocês, prosperar vocês. Eles vão prosperar vocês. Isso tudo para que vocês sejam sacrificados e seja dado para o diabo, para o seu pai, o Deus que eles seguem, o Deus dessa terra, o diabo. Vocês têm que abrir os olhos, irmão. Você tem que abrir os olhos, tá? Então, em Daniel diz que eles, os reis, os presidentes, os reis, vão prosperar vocês. Vai haver prosperidade. Mas não esqueça, como eu falei, Deus vai mandar o anjo quando houver a paz. Paz e harmonia, prosperidade, paz e segurança agora, esse é o nosso Messias, esse é o nosso Deus, esse Deus que vai vir aí, a besta da terra. E outros vai gloriar o homem, o presidente, porque trouxe a prosperidade ao mundo. Essa é a armação dos presidentes reis da terra poderosos, a organização mundial. Para atrair pessoas, para atrair as pessoas, a desviar as pessoas da verdadeira palavra da Bíblia, para desviar as pessoas da Bíblia, é dando a vocês o que vocês gostam e o que vocês realmente querem. A paz e segurança e prosperidade. E eu já estou vendo muitas pessoas que já caíram nessa armadilha. Por isso que não pregam mais da palavra de Deus, né? Só fica pegando salmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus está no comando, né? Então pegando as palavras boas, que agradam só a elas mesmas. Mas os advertências, os alertas, para trazer ao mundo, para se acordar e ficar atento, para ficarem preparados para o dia que vai vir, o que Deus vai mandar à terra. Deus vai confundir a todos vocês, cristãos que estão do outro lado. Deus vai confundir a todos vocês. Porque Deus vai cumprir as palavras dos seus sábios verdadeiros, dos seus servos. Lá na frente vocês verão. E Jesus falou, irmão, Jesus falou para os seus discípulos assim: não cabe vós saber de tempos ou época ou ano. Não, irmão. Jesus falou isso para os seus discípulos e para nós. Está aqui. Então eu não quero saber, eu não me preocupo de data, de tempo e de época, eu não quero saber. O que eu quero saber é de pregar a Cristo, a palavra de Deus, alertar as pessoas, para eu ficar preparado para o dia da minha prova, das coisas que virão a este mundo. Esse negócio de haverá o tempo, metade de um tempo, 7 semanas, não sei o quê, isso não me interessa. Não me interessa saber quanto tempo vai durar as coisas no mundo, a tribulação. Não me importa saber de tempos ou época, ou metade de ano, ou metade de tempo, de dia. Não me importa. Jesus falou que não é para mim se preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar em salvar as vidas, alertá-la. Somente pregar o que vem da Bíblia. E acredite quem quiser. Mas quem não crê na Bíblia, já está condenado. As palavras que saem da boca dos verdadeiros servos do Senhor
Quem não acreditar será condenado, se não se arrepender, claro. Mas se arrepender e passar a crer na Bíblia, obedecer e praticar tudo que Jesus falou, não cometer pecado, não cometer erros, seguir a Deus até o fim, praticando a santidade e a perfeição, esses receberão a coroa da vida. Então você vê aí, irmão, esses são os mistérios que eu estou revelando para vocês, e tem muito mais, tem muito mais. São mistérios, palavras, que essas raças, essas pragas de pastores deveriam ensinar as ovelhas. Mas o intuito deles era dinheiro, era viver uma vida se preocupando só com a sua família, vivendo das carnes das ovelhas. A Bíblia diz, irmão, tá? A Bíblia diz que eu vou mostrar para vocês. A Bíblia diz assim, Deus fala assim: vós que se aproveitam dos pecados do meu povo para viverem engordando. Veja, irmão, que mistério tremendo, que palavra verdadeira. Então os pastores, eles estão se aproveitando do pecado de vocês. E é por isso que eu vejo ovelhas dizendo que é pecadora, que é miserável, que não merece nada, que não merecia nada de Deus, se matando, se contaminando pela boca, que é pecadora, que é miserável e que não sei o que. É triste, é triste. Pastores dizendo que não é perfeito, que não é santo, estão todos se matando com suas porcas, com suas bocas, se contaminando de imunda. Então veja, os pastores se aproveitam dos pecados das ovelhas para obter a sua ganância, dízimos e ofertas. Porque se esses pastores, irmão, falam do pecado, repreende as ovelhas do pecado, né? E esse repreender, irmão, é falar com boa essência, manso, não é gritar com as ovelhas, não é usar a arrogância, a ignorância, né? Como Cília Malafaia fala com arrogância, né? Com aquele tom dele, ali é arrogância, não. Aquilo é arrogância, aquilo é arrogância, né? Então, como eu estou aqui falando aqui, isso aqui, para alguns é arrogância, é ignorância, não. Temos que ser sábios e saber o que é ignorância, o que é arrogância. A arrogância é quando você fala gritando, mas aqui é uma ira tardia, que não prejudica ninguém. Essa indignação que eu estou aqui não prejudica ninguém. Mas quando você grita, arrependendo a pessoa gritando, né, perturba os ouvidos. Pregadora que prega gritando, perturba os ouvidos, pregadores fazendo seu charme, suas armação de chamado, né, o evangelho com efeitos. Né, e chamado, irmãos, né, chamado o evangelho, pregação enfeitadas. Aí ficam gritando, sei o que, e o Senhor disse, enfeitando. Aí gritam, fica pregando, gritando, mas ninguém ali entende nada. Se você perguntar ao irmão que saiu daí naquela hora ali da igreja de Camila Barros, irmão, o que você entendeu da palavra de Deus, da pregação hoje? Me conta aí os detalhes que você pegou da pregação. O que esse irmão vai dizer, irmão, sabe o que é? Só de bênção. Né? Deus deu muita bênção, né? Deus falou da sua vitória, da bênção, só vai falar isso. Então muitas pessoas não entendem nada, não capturam nada da pregação. Por quê? Claro que da boca dessa falsa profetisa só saem mentiras. Ela acrescenta muito na Bíblia. Isto é o perigo. Porque essas falsas profetisas, Camila Barros, e os falsos pastores da teologia não estão respeitando Apocalipse 19:11. Não estão respeitando. E é por isso que cantoras estão morrendo, mulheres estão morrendo, pastores morrendo por causa disso. Porque não estão respeitando a palavra de Deus, a lei de Deus. Aí morre um pastor, que Deus o leve, que esse aí trabalhou, cumpriu o seu ministério, que cumpriu coisa nenhuma. Os pastores que estão morrendo, irmão, nesse fim dos tempos, são os mesmos que estão ensinando as ovelhas ao contrário,
a Bíblia. Pastores que morreram, cantoras que morreram, como a Natácia. Eu fui lá ver as pregações dela, é triste, é triste. É triste o que ela prega na pregação dela. Agora, em 2020, o que ela estava pregando ali, irmão, é desacordo das Escrituras. Por isso que Deus cortou. Ana Natácia, assim o nome, né? As cantoras estão morrendo porque estão ensinando heresias, mentira para as ovelhas, mandando as ovelhas descansar. Por isso que estão sendo cortados. Tá? Morreu um pastor, que o raio matou esse pastor porque foi orar no monte. Esses são os pastores que Deus disse que iria eliminar, tirar do templo. Porque Deus não mata seu pastor com raios. Não, irmão, não. Moisés morreu, Deus ele fez Moisés, né? Moisés não morreu com raio na cabeça, Moisés não morreu com praga, não, de maneira nenhuma. Os profetas do Senhor que terminou seu ministério, cumpriu, e Deus ia retirar esse profeta, ele morria de velhice ou de doenças normais, mas nunca de praga. As pragas são postas somente nos pastores rebeldes, como esse pastor Antônio Júnior está pregando doutrina de demônio. As pragas, eu vou falar mais uma vez, as pragas não pegam no verdadeiros cristãos do Senhor. O cristão que pegou praga, o pastor que pegou o coronavírus, são esses que não são de Deus. E eu vou repetir mais uma vez para vocês. Eu serei testemunha, eu e meus irmãos verdadeiros que estão pregando o verdadeiro evangelho. Vocês observem isto. Nenhuma praga vai pegar nesses que pregam o verdadeiro evangelho. Praga que virão aí neste mundo não vai pegar nesses meus irmãos, nem em mim. Eu serei testemunha no meio de vocês. Uma falsa profetisa de 80 anos profetizou para Bolsonaro que nenhuma praga veria ele, que não sei o quê. E essa falsa profetisa, ela veio de longe. Uma idosa de 80 anos. Está lá no YouTube, tá, irmão? Está no YouTube. E dali estava ali, reunidos ali os pastores da Assembleia, e vários pastores da Assembleia. Pastores da Assembleia de Balaão. Sei o que, Deus é contigo, nenhum mal virá contra ti. Tem muitos vídeos gravados aí. Que a praga não virá e não sei o que, tudo mentindo para o mundo. Tudo profetizando para Bolsonaro, tudo mentira. Porque o Bolsonaro pegou coronavírus. Aí eu pergunto, foi Deus que usou? Foi Deus que usou essa profetisa de 80 anos, idosa? De maneira nenhuma. Deus falou. Se o profeta falar e não se cumprir, Deus não falou. Então tá aí a prova. Aqueles pastores da Assembleia, da Deus é Amor, Batista e não sei o que mais lá que profetizaram para Bolsonaro que nenhum mal vinha contra ele, de doença, a praga do coronavírus, enfim. São todos mentiras para vocês. Nenhuma das profecias dessa igreja da Assembleia de Deus, Deus é Amor, que profetizaram para Bolsonaro, não se cumpriu. Então Deus disse que é para ter essas igrejas como falsas igrejas. É incrível isto aqui, irmão. Isto aqui não é um livro comum. O que ele fala se cumpre na hora. Se cumpre. Então, irmão, eu vejo aí, né, idosas profetizando para Camila Barros, profetas profetizando para Camila Barros, Camila Barros profetizando para pessoas se cumprindo. Você acha que eu vou cair nesse golpe? Você acha, irmão? O que eu vejo, irmão, sempre é a palavra, Existe chamado manipulação. Existe profetisas chamadas adivinhas. Ela vai revelar para qualquer um. Essas profetisas adivinhas que não são de Deus, ela vai profetizar para qualquer um.
profetiza para qualquer um. Se cumprir, vai dizer que ela é a verdadeira profetisa do Senhor. Porque Jesus falou que tem coisas que acontecem por acontecer, por acontecer. Então, por isso que tem as profetisas que profetiza para outro. Se acontecer, entendeu, irmão? Mas só que essas profetisas, falsas profetisas, que estão manipulando a palavra de Deus, elas estão sendo envergonhadas. Deus vai envergonhar, vai desfazer as profecias que elas disserem. No começo você pode achar que foi verdade, porque ela profetizou e se cumpriu. Mas elas serão envergonhadas. Serão envergonhadas porque elas são as falsas profetisas adivinhas. Elas chutam. Por que eu digo isso? Porque Camila Bastos está matando a palavra. Dizendo para vocês não combaterem, para vocês não discutirem, para ficarem quietos, descansando. Não foi isso que Deus ensinou aos seus discípulos e aos seus apóstolos. Então eu não vou ser enganado por milagres que acontecem, por testemunho, por outro estar profetizando por outro. Não. Jesus falou para os seus discípulos, não se preocupei com isto, com milagres, ou porque expulsou demônio, ou porque isso e aquilo. Jesus falou, irmão, para os discípulos não se preocupar com isso, para olhar para isto. Jesus disse que é para ele olhar, se preocupar pela sua vida eterna, para a sua alma, se preocupar com o corpo, para se santificar e salvar vidas. É isso que os verdadeiros cristãos têm que se preocupar, é com a salvação e salvar a vida dos outros. Agora fica as falsas igrejas. Vem a campanha do lenço, a campanha não sei de quê, vem a quebra de maldição, tudo se preocupando com isso, para encher a igreja. É triste, irmão, tá? E para eu vou ficar por aqui, falando segundo as Escrituras, revelando para vocês os mistérios que nunca foram revelados para vocês. Mistério que muitos desejariam ver. Mistérios que muitos dentro da igreja gostariam de ver e nunca viram, mas está vendo agora. Os mistérios que foram revelados pelos apóstolos, que foram escritos aqui. A sabedoria lá do alto foi revelado para os discípulos e eles escreveram aqui. E Deus é que dá o dom para interpretar as Escrituras. Deus é que dá o dom. O Espírito Santo é quem ensina toda a verdade. Agora o apóstolo Marcelino aí está recebendo de anjo aí, de entidades aí, sei o que o anjo apareceu para mim, me revelou que sei o que, e que a minha boca é a boca de Deus, a boca do homem é a boca de Deus. Cuidado, irmão, cuidado. Cuidado com essa sabedoria que ele diz que é lá do alto, porque ele está recebendo coisas de entidade aí, de anjo, não sei de quê, e falando ao contrário isso aqui. Jesus disse, não aceite nada que não esteja aqui. Pode ser o anjo, pode ser outro Deus aí. Eu recebi, sei o que, eu estou sentindo Deus. Eu estou sentindo Deus e Deus me falou, cuidado. O que tiver de estranho, de palavra estranha, que não está aqui, não foi Deus quem falou. Porque tem muitas mulheres aí dizendo, eu estou sentindo, e começa a imitar as outras profetisas, né? Fazer o charme, enfeitear na voz, né? Sei o que, o Senhor me disse, começar para dizer que é uma profetisa do Senhor.